Há algo profundamente satisfatório em uma linha reta. Quando você está na beira de um canteiro de jardim recém-preparado, com um feixe de mudas e uma pá na mão, seu instinto é quase sempre puxar o barbante. Você finca uma estaca na terra, estica aquele cordão até que ele vibre e mede intervalos perfeitos e uniformes. Você quer ordem, quer que pareça profissional. Você já passou pelos pomares comerciais na rodovia, vendo aquelas árvores marchando como soldados em direção ao horizonte. E você internalizou essa imagem como o padrão de sucesso. Parece limpo, parece gerenciado, parece que você sabe o que está fazendo. Mas você precisa parar e se perguntar para que essa geometria foi realmente projetada. Aquele pomar comercial não é organizado dessa forma para o benefício das árvores. Não é planejado para maximizar a saúde do solo ou mesmo para produzir a maior densidade possível de alimentos por acre. Essa geometria foi projetada para uma coisa, e apenas uma coisa: o trator. Aqueles corredores vazios e largos entre as fileiras não estão lá para deixar as árvores respirarem. Estão lá para permitir que um motor a diesel passe sem esmagar os galhos. A separação é uma decisão de engenharia, não biológica. Quando você replica essa grade industrial no seu quintal, está construindo um sistema de rodovias para máquinas que não possui e nunca usará. Você está pegando um projeto desenhado para eficiência em escala de massa e forçando-o em um sistema vivo de pequena escala. A natureza não trabalha em linhas retas. Se você entrar em uma floresta antiga ou em um prado selvagem, nunca verá uma grade. Você vê agrupamentos, vê aglomerados, vê plantas crescendo em círculos irregulares, amontoadas, compartilhando sombra e retendo umidade. A natureza busca densidade. Ao espaçar suas árvores em fileiras isoladas, cercadas por faixas de grama nua ou cortada, você está, sem saber, lutando contra a inclinação natural da terra. Você está expondo o solo, secando as zonas radiculares e limitando seu rendimento potencial, porque está tentando impor a lógica de uma fábrica a um organismo vivo. Precisamos entender como chegamos aqui, porque nem sempre foi assim. Se você observar a história da agricultura, antes de o motor de combustão interna assumir o controle, os pomares pareciam muito diferentes. Eram bagunçados, eram mistos, eram povoados. Mas então o trator chegou e tudo mudou. Paramos de projetar fazendas em torno das necessidades das plantas e começamos a projetá-las em torno do raio de giro de uma máquina. A fileira tornou-se o padrão, não porque produzia melhores maçãs ou pêssegos, mas porque era a única maneira de dirigir uma peça de equipamento pesado por um campo sem bater em nada. O problema é que você não vive em uma fazenda industrial. Você não tem uma cota de colheita para cumprir para um distribuidor atacadista. E provavelmente não tem uma colheitadeira parada na sua garagem. No entanto, você herdou um layout que sacrifica a saúde da sua terra por um tipo de eficiência que não precisa. Quando você planta em fileiras, está priorizando o espaço livre em vez da conexão. Está dizendo às suas árvores para ficarem sozinhas, separadas por amplas avenidas de espaço vazio que não servem para nada além de parecerem organizadas. Pense no que acontece com o solo nessa configuração. Em uma floresta, o chão nunca fica exposto. É coberto por camadas de matéria orgânica em decomposição, serapilheira e vegetação rasteira. É fresco e úmido. Em um sistema de fileiras, o sol castiga as faixas de terra entre as árvores. A luz UV esteriliza a camada superficial do solo. O vento sobra por esses corredores abertos e suga a umidade diretamente do chão. Você passa o verão arrastando mangueiras e instalando irrigadores porque projetou uma paisagem que sangra água. Ao isolar suas árvores, você também quebra a rede subterrânea que as mantém vivas. Árvores em um sistema natural ligam seus sistemas radiculares. Elas compartilham nutrientes. Elas sinalizam umas às outras quando pragas chegam. Quando você as espaça a 6 metros de distância em uma linha reta, está rompendo essas conexões.
Está criando uma fileira de indivíduos solitários e vulneráveis, em vez de uma comunidade resiliente. É por isso que os pomares em fileiras exigem tanto investimento. Você tem que pulverizar, fertilizar e intervir constantemente, porque eliminou o sistema de suporte natural. Você está trabalhando mais porque o design está lutando contra você. Então, se não estamos plantando em fileiras, o que estamos fazendo? Estamos construindo um motor. Chamamos isso de sistema de círculo. Embora você possa ouvir pessoas em círculos de permacultura referirem-se a isso como uma guilda ou um poço de nutrientes. Mas o nome importa menos do que a mecânica. Isso não é apenas uma forma diferente no chão. É uma mudança fundamental na forma como você entrega energia ao seu alimento. É um sistema de ciclo fechado projetado para cuidar de si mesmo, para que você não precise. Imagine uma rosquinha. Essa é a geometria básica com a qual estamos trabalhando aqui. Para construí-lo, você começa cavando um buraco. Você quer um buraco substancial bem no centro, talvez com 1 a 1,5 metro de largura e alguns decímetros de profundidade. Você não joga essa terra fora. Em vez disso, você a empilha em um anel ao redor da borda do buraco. Você a amontoa para criar uma berma elevada, uma colina circular que envolve aquela depressão central. Essa estrutura cria duas zonas distintas, com dois trabalhos muito diferentes. O buraco central é o estômago do sistema. É onde você coloca tudo que a terra rejeita: galhos caídos, restos de grama, restos de cozinha, papelão, folhas velhas. Você o enche. Ele age como uma pilha de compostagem que nunca precisa ser virada, porque é construída diretamente na terra. O berma, aquele anel elevado de solo do lado de fora, é onde você planta suas árvores. Você as coloca naquele solo solto e aerado, espaçando-as ao redor do círculo, para que suas raízes possam crescer para dentro. Esse arranjo muda toda a relação entre a planta e o solo. Em um sistema de fileiras, você geralmente faz a adubação de cobertura, espalhando o fertilizante na superfície e esperando que a chuva o leve para as raízes antes que o sol o queime. Aqui você está alimentando as árvores de dentro para fora. As raízes das suas árvores sentem naturalmente a umidade e os nutrientes acumulando-se naquele buraco central e mergulham direto nele. Elas se conectam a um reservatório de matéria orgânica em decomposição que libera constantemente nitrogênio, potássio e fósforo. Você não está forçando a árvore a crescer. Você a está colocando ao lado de um banquete livre. Pense nesse buraco central como a sala de máquinas de toda a operação. Quando você olha para um canteiro de jardim padrão, está olhando para um sistema que está constantemente perdendo energia. A água evapora, os nutrientes escorrem para o fundo e você tem que continuar intervindo para substituí-los. Mas este círculo foi projetado para capturar energia e retê-la. A diferença mais imediata que você verá é a água. Quando chove ou quando você abre uma mangueira, aquela depressão central age como uma enorme taça de terra. Em vez de a água escorrer pela superfície dura do seu quintal e desaparecer na vala, ela se acumula no centro. Ela afunda profundamente. A matéria orgânica que você empilhou ali, as folhas velhas, o feno podre, absorve essa umidade como uma esponja gigante. Isso cria uma bateria de liberação lenta que alimenta suas árvores durante os períodos de seca. Mesmo quando a superfície do solo está assando em julho, aquele núcleo permanece fresco e úmido. Você pode colocar a mão no centro de um círculo bem estabelecido no meio de uma seca e sentirá a umidade. Isso é crítico, porque a água inconsistente é a razão número 1 pela qual as árvores frutíferas deixam cair suas flores ou produzem frutos pequenos e amargos. Ao armazenar água no centro, você dá às árvores uma linha de vida que não depende da sua programação diária. Você está comprando para si uma margem de erro. Depois, há a comida. Em uma fileira tradicional, as raízes estão caçando pelo solo nativo, buscando quaisquer minerais que por acaso estejam lá. Neste sistema,
As raízes não precisam caçar. Elas sabem exatamente onde está a mesa de jantar. À medida que suas árvores se estabelecem no berma, suas raízes alimentadoras crescerão instintivamente para os lados, direto para as paredes ricas em nutrientes do buraco central. Elas se conectam diretamente àquela compostagem em decomposição. É um gotejamento intravenoso constante e firme de nutrição. É daí que vem esse aumento massivo de rendimento. Não é mágica, é simplesmente a remoção do estresse. Uma árvore que não está lutando por água e não está passando fome de nitrogênio tem energia para fazer exatamente o que você quer que ela faça: dar frutos. Ela não precisa escolher entre sobrevivência e produção. Como as raízes são alimentadas pelo centro, elas não precisam se espalhar tanto para encontrar o que precisam, o que significa que você pode plantá-las muito mais próximas do que jamais poderia em uma fileira. Você está condensando a zona radicular e turbinando o solo, permitindo que você cultive 4 ou 5 árvores no espaço onde normalmente colocaria apenas uma. Agora olhe para o espaço que você criou. Se você parar apenas em cavar o buraco e plantar as árvores, ainda estará pensando em 2 dimensões. Ainda estará pensando como um agricultor de fileiras que vê o solo como uma superfície plana a ser coberta. Mas a natureza pensa em volume. A natureza odeia o vácuo. E se você deixar espaço vazio entre aquelas mudas, a natureza o preencherá para você, geralmente com ervas daninhas ou grama que você terá que cortar. Em vez disso, vamos preencher esse espaço com intenção. Vamos construir uma pilha viva. Quando falamos de um aumento de 400% no rendimento, não estamos dizendo que sua macieira irá de repente desafiar as leis da física e produzir 4 vezes mais frutos do que uma árvore comercial. Estamos dizendo que o sistema produz 4 vezes mais comida por metro quadrado, porque estamos usando o espaço vertical que um pomar de fileiras desperdiça. Você tem sua camada de dossel. Essas são suas árvores frutíferas no berma, buscando o sol. Essa é sua cultura primária. Mas diretamente abaixo delas, na sombra salpicada criada por seus galhos, você tem uma segunda oportunidade. É aqui que você planta o seu subbosque. Nos vãos entre as árvores, bem no mesmo berma, você planta arbustos de groselha ou confrei. Essas plantas evoluíram para viver na borda de uma floresta. Elas não precisam de sol pleno e escaldante. Elas prosperam nesse nicho protegido. Elas cobrem o solo, mantendo aquela umidade que trabalhamos tanto para capturar no buraco central. Suas raízes ocupam uma camada diferente do solo que a das árvores. Portanto, elas não estão competindo. Elas estão coexistindo. Então, você olha para o próprio solo. Você não quer terra nua. Terra nua é uma ferida que a terra está tentando curar. Então, você planta uma cobertura de solo. Coloca morangos que caem pela borda do berma, ou trevo para fixar nitrogênio, ou tomilho rasteiro para confundir as pragas. Agora olhe para esse mesmo círculo de 3 metros. Em um sistema de fileiras, você teria uma árvore e muita grama cortada. Aqui, nessa exata mesma pegada, você tem 4 árvores, 4 arbustos de bagas e um tapete de morangos. Você está colhendo de 3 níveis diferentes. Você não plantou apenas um pomar. Você construiu um edifício de alimentos de 3 andares. E cada morador está comendo daquele mesmo motor central que construímos no início. Você começa a ver a real beleza deste sistema quando o tempo vira contra você. Em uma primavera perfeita, qualquer coisa cresce. Você poderia jogar sementes no asfalto em abril e obter um broto. Mas você não projeta para os dias perfeitos. Você projeta para os extremos. Projeta para a onda de calor de agosto que queima a grama. E projeta para a geada tardia que tenta matar suas flores. É aqui que a geometria do círculo supera silenciosamente a fileira todas as vezes. Pense na temperatura. Em um pomar de fileiras, suas árvores estão ao ar livre, totalmente expostas ao vento e ao frio. Não há amortecedor. Mas dentro do círculo, aquele buraco central está fazendo algo invisível.
mas poderoso. Por estar cheio de matéria orgânica em decomposição, ele é biologicamente ativo. A decomposição gera calor. Não é uma fornalha, mas é um calor constante e suave que sobe do centro. Em uma noite em que a temperatura cai um pouco abaixo de zero, essa pequena diferença no microclima pode ser suficiente para salvar uma floração. O berma eleva as raízes para fora do ar frio que se instala no chão, e o buraco libera essa energia térmica. Você construiu um aquecedor passivo para suas árvores. Então considere a água novamente. Quando o verão chega e as chuvas param, um sistema tradicional de fileiras entra em modo de pânico. O solo racha. As raízes alimentadoras perto da superfície secam e morrem. Você se torna um escravo da mangueira. Mas o círculo tem aquele núcleo profundo e esponjoso. Ele retém as chuvas fortes da primavera e as libera lentamente. Você notará que, enquanto o resto do seu quintal está amarelo e dormente, o círculo permanece uma ilha verde vibrante. Você não está forçando as plantas a sobreviver. Você simplesmente deu a elas um reservatório que imita o solo úmido de uma floresta. A mudança mais profunda, no entanto, acontece na sua própria agenda. Em um sistema de fileiras, o trabalho nunca termina de verdade. Você está sempre cortando a grama entre as árvores, sempre limpando as faixas, sempre arrastando linhas de irrigação. Quanto mais velho o pomar fica, mais gerenciamento parece precisar. O círculo trabalha ao contrário. O esforço é concentrado no início. Você faz o trabalho pesado uma vez, cavando o buraco, moldando o berma, plantando a guilda. Mas conforme as estações passam, o sistema começa a assumir o controle. A cobertura do solo se espalha e sufoca as ervas daninhas. As árvores fazem sombra no buraco, reduzindo a evaporação. As raízes travam tudo. No terceiro ou quarto ano, você não está mais trabalhando a terra. Você está apenas caminhando para dar uma olhada. Você passa de trabalhador a observador, vendo o sistema se autorregular. Quando você recua e olha para um sistema como este após 5 ou 10 anos, a matemática começa a desaparecer em segundo plano. Você para de contar os quilos de maçãs ou os potes de morangos. O que sobra é algo muito mais silencioso e valioso. Sobra a sensação de entrar na sua despensa em fevereiro e ver fileiras de potes que você mesmo encheu. Sobra o conhecimento de que, não importa o que aconteça com o preço dos produtos no supermercado na próxima semana, sua família comerá bem. Isso não é apenas jardinagem, é segurança. É fácil ficar sobrecarregado quando se olha para um quintal vazio. Você sente a pressão de fazer tudo de uma vez. Acha que precisa alugar um motocultivador, comprar 20 árvores e transformar toda a sua propriedade em um único fim de semana. Esse é o pensamento industrial voltando. Essa é a voz que lhe diz que a escala é a única coisa que importa. Mas eu estou lhe dizendo que você não precisa de um pomar para mudar sua vida. Você não precisa de um trator. Você só precisa construir um círculo. Escolha um sábado. Escolha um lugar no quintal que receba sol. Cave um buraco. Plante uma guilda. Talvez seja um pessegueiro cercado por confrei e alho. Talvez seja uma macieira com morangos aos seus pés. Apenas concentre-se nesse pequeno sistema. Veja como ele captura a chuva. Veja como o solo fica escuro e rico sem você adicionar um único saco de fertilizante. Veja como a vida retorna àquele pequeno pedaço de terra. Depois que você vir funcionar, realmente vir funcionar, não precisará de mim para convencê-lo a cavar o segundo. A terra lhe ensinará o resto. Você perceberá que não plantou apenas uma árvore. Construiu um legado de independência que o alimentará por décadas. Começa com uma pá e começa com um círculo. Se esta história mudar a forma como você olha para o layout da sua terra e o potencial do seu quintal, inscreva-se e curta o canal. Estamos revelando a história e os sistemas biológicos que foram ignorados por tempo demais. Vamos cultivar um futuro mais resiliente juntos. O próximo tesouro de conhecimento será revelado em breve.